Todos nós temos segredos. Agora falando sério, alguma vez você já se perguntou como que o Dr. Wells / Eobard Stone conseguiu enganar todo mundo fingindo que ele era paralítico enquanto ele andava naquela espécie de cadeira de rodas? Sendo que nós sabemos muito bem que na verdade ele era um velocista, ele não tinha nenhum problema em conseguir andar, mas ele conseguiu enganar todo mundo, principalmente a Caitlin, que obviamente teria insistido muito em exames e coisas para tentar fazer ele voltar a andar. Vocês provavelmente não vão acreditar, mas a série já respondeu essa dúvida a partir da 5ª temporada em diante. E no vídeo de hoje é isso que nós vamos debater, discutir e analisar. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash, um dos melhores canais onde explicamos dúvidas, teorias e tudo o que você precisa saber sobre a série do Flash. Antes de nós começarmos com esse vídeo maravilhoso, eu preciso pedir para você não esquecer de deixar seu like, que isso daí me ajuda muito. E o mais importante de todos, clique nesse botãozinho vermelho e se inscreva, porque desse jeito você estará conectado com a força de aceleração. No caso hoje é negativa, mas enfim. E também, por favor, não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, porque nós estamos crescendo, as visualizações estão aumentando, eu estou ficando muito contente com os resultados. Bom, muita gente às vezes me manda mensagem na página da Legado Flash me pedindo para trazer algum conteúdo que gere um debate legal, alguma coisa interessante ou uma dúvida que nunca foi respondida. E hoje então eu decidi finalmente responder uma questão que, por mais que pode ser besta para alguns ou quase impossível de entender para outros, existe uma resposta para isso, e essa resposta foi nos dada na 5ª temporada. Ela não é precisamente uma resposta para como que o Harrison Wells / Eobard Stone conseguiu enganar todo mundo fingindo que era paralítico. Porém, ela levanta uma teoria muito boa do que pode ter acontecido na noite da explosão do acelerador de partículas, o que aconteceu realmente com o Dr. Harrison Wells e por que ele conseguiu enganar a todo mundo. Vocês lembram que na 2ª temporada teve um momento, em que o Zoom quebrou a coluna do Barry, encheu ele de porrada, tudo mais, e o Barry não conseguia nem andar, ficou praticamente paralítico, levou meses para se recuperar, e se não fosse pela super velocidade dele, pela cura super acelerada, o Barry provavelmente nunca mais iria andar na vida. E a gente viu que com o passar do tempo ele voltou numa boa a ser o Flash, a correr, a andar. Ou seja, velocistas, mesmo que se machuquem de uma maneira muito grave mesmo, podem com o tempo se recuperar. E outra coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: diante desse plano todo de 15 anos que o Eobard Stone havia planejado, havia montado, a gente sabe que ele não ia deixar nada ficar no caminho dele. Se matar outras pessoas é tranquilo para ele, trair, mentir, inventar histórias, se submeter a situações em que ele precisa ser gravemente ferido para enganar os outros, também é uma coisa que ele faz sem nenhum problema. E já teve uma situação em que a gente viu ele apanhando dele mesmo, por assim dizer. Na verdade, foi até estranho, porque ele tomou uma surra da própria miragem do tempo dele. E a gente viu que ele ficou todo sangrando, que ele quase morreu. Se não fosse o Joe, ele teria morrido. Não teria morrido, mas a gente sabe que ele teria ficado gravemente ferido a mais. E ele fez tudo aquilo para não levantarem dúvidas de que talvez ele pudesse ser o Flash Reverso naquela época. Só que além disso, ele já tinha tramado uma coisa antes, Ele tinha fingido que ficou paralítico, porque a gente viu que ele andava naquela espécie de cadeira de rodas praticamente sempre. E como ele era um velocista, ele precisava não chamar atenção, por assim dizer, desviar os olhares de pessoas que pudessem pensar que ele pudesse estar envolvido no assassinato da mãe do Barry, que ele pudesse ser um velocista, algo do tipo. Só que aí vem o grande ponto. O Eobard Stone, por mais inteligente que seja, como é que ele conseguiu enganar a Caitlin, que é uma médica, e o Cisco, que é um cientista, de que ele realmente ficou paralisado? Afinal de contas, eles teriam examinado e visto que ele pode andar normalmente. Então, o que foi o fator crucial para ele conseguir ter executado esse plano com tanto sucesso? Existe uma cena um pouco rápida na 5ª temporada, quando Barry e a Nora viajam no tempo para a noite da exploração do acelerador de partículas, e nós vimos uma maca ali do lado com o próprio Harrison Wells deitado nela, com aquela pescoceira também. Ou seja,
o Harrison Wells se machucou de verdade naquela noite. Não era fingimento, ele realmente, provavelmente, quebrou a própria coluna. Como ele fez isso, realmente não dá pra dizer. Não tem como eu inventar aqui pra vocês e falar que foi em tal cena, foi de tal maneira. Isso daí não tem como saber, mas a gente sabe que isso daí aconteceu e que ele se submeteu a essa dor, a esse acidente, para poder despistar os olhares dos outros. E agora vem o grande mistério da situação. Se ele realmente quebrou a própria coluna e ficou paralítico por um tempo, como que depois ele conseguiu recuperar a habilidade de andar e poder voltar a correr normalmente? Vale a pena lembrar que antes do Barry ser atingido por um raio, o Will Barton não tinha exatamente mais a velocidade dele. Era uma coisa muito instável, porque o Will Barton se inspirou no acidente original do Flash do futuro para poder virar o Flash reverso. Então na hora em que ele matou a mãe do Barry, meio que criando um paradoxo como se o Flash nunca tivesse existido, ele na mesma hora perdeu acesso à força de aceleração negativa e tudo mais. Quando foi a noite do acelerador de partículas, ele sabia que a partir do momento em que o Barry fosse atingido por um raio e se conectasse com a força de aceleração aos poucos, ele estaria novamente se conectando com a força de aceleração negativa, o que ativaria a super cura no corpo dele. Com certeza seria uma coisa que levaria um tempo, eu creio que não foi do dia para o outro, pode ter passado algumas semanas, mas a partir do momento em que o Barry foi atingido por um raio e praticamente se tornou o Flash, ficou em coma, o Will Barton meio que já se conectou novamente com a Speed Force negativa. Os poderes dele começaram a voltar aos poucos. E por mais que a velocidade dele não tivesse voltado fisicamente naquele momento, ele já podia se curar por dentro. E muito provavelmente, depois que ele foi pro hospital e tudo mais, saiu, a Caitlin também deve ter analisado, o Cisco também deve ter analisado, e viram que ele realmente estava paralisado. Ele não conseguia mexer a perna. Ah, Léo, mas tem um furo nessa teoria. Se a Caitlin tivesse realmente examinado ele, eles teriam visto que as células do Tawny estariam se curando em super velocidade. Realmente, quando eles vão examinar o Barry, eles meio que percebem esses detalhes. Só que tem dois pontos que meio que servem de argumento para quebrar esse furo de roteiro, por assim dizer. O primeiro ponto é que naquela época não existia velocista, certo? E o Dr. Harrison Wells foi atingido por uma matéria negra, explosão do acelerador de partículas. Então a Caitlin e o Cisco não tinham na cabeça deles, ou os médicos, em procurar células se curando em super velocidade, anomalia, essas coisas. Eles sabiam que o corpo do cara estava ferrado por dentro, por assim dizer. Então eles meio que não devem ter pensado que isso daí podia significar que futuramente ele teria se curado. E o segundo ponto é que, como ele estava se conectando novamente com a força de aceleração negativa depois de muito tempo sem poder usar os poderes dele, é possível dizer que quando ele foi examinado, as células dele e o corpo dele não estavam demonstrando grandes níveis de super velocidade, de regeneração celular, por assim dizer. Então, praticamente, depois de todo mundo examinar ele e não ter encontrado absolutamente nada de errado no corpo dele, tirando o fato de que ele estava paralítico, por assim dizer, depois de um tempo o corpo dele começou sim a curar a coluna dele, a super velocidade começou a curar a coluna dele, e com o tempo ele pôde voltar a andar, e depois ele se conectou normal com a força de aceleração negativa totalmente entre aspas, porque também a velocidade dele vinha e ia embora, por conta que era instável, e aí ele conseguiu novamente recuperar seus poderes e voltou a ser o Flash reverso. Bom, pelo incrível que pareça, o vídeo foi isso. A teoria e a resposta para essa grande dúvida foram essas. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês acham que faz sentido, se vocês acham que não faz sentido, ou se vocês acham que tem uma teoria que faça, sei lá, mais sentido do que isso, por exemplo. Comentem a sua opinião pra gente debatendo, tá ok? Meus queridos, muito obrigado de coração a todos que assistiram até aqui. É muito importante a visualização de cada um de vocês, de verdade, me ajuda muito. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo!